Ok, começou a gravar. Legal. Na aula passada dessa turma, nós tivemos uma aula bacana sobre o quê? Sobre a parte específica da metodologia pedagógica. E falamos principalmente sobre educação infantil. Vimos que a educação infantil, né, é o nível da educação básica, que corresponde a todo ser humaninho de 0 a 5 anos de idade. Teve gente que errou isso na prova de Teresópolis, caiu essa pergunta, tá? E que é dividida em creche 0 a 3, pré-escola 4 a 5 anos. Tudo isso falamos na aula passada, tá? Tô fazendo só um feedback pra gente já emburacar no assunto da aula de hoje. Visto sobre isso, falamos sobre as características da educação infantil, né? Falamos aí, bacana também, tá aqui sublinhado para não me perder, falamos sobre a relação do brincar na educação infantil e vimos que o brincar, primeiro, é um direito da criança, até porque nós falamos sobre os direitos da criança, né? Direitos esses estabelecidos pela Base Nacional Comum Curricular, que é certo de estar na sua prova, beleza? Que é justamente aquilo que norteia lá o currículo, a construção do currículo, é aquilo que cria um núcleo comum, e no caso da educação infantil, ela não determina conteúdos, competências, mas sim o que? Direitos de aprendizagem e campos de experiência, lembra? Falamos sobre isso? Dei até um bizu pra galera. O que é o direito de aprendizagem? Direito de aprendizagem é exatamente o que? É justamente uma palavra. Brincar, conviver, conhecer-se, né? Então, uma palavra. Agora, campos de experiência é sempre uma frase. Traços, sons, cores e formas, né? Enfim, situações que você tem que são colocadas ali em relação aos campos de experiências estabelecidos ali pela Base Nacional Comum Curricular. Vimos no aspecto avaliação, tá? Que é uma avaliação principalmente no caráter formativo, aquela ao longo do processo. E também, claro, no caráter diagnóstico, sendo que na educação infantil a avaliação ela leva uma característica fundamental, que é aquela característica da observação e registro. O que vem a ser observação e registro? Não é uma avaliação no caráter de reter. Você não retém o aluno, beleza? Não retém. O que você faz? Você, basicamente, avalia ele, né, diariamente, registra aquilo ali. Ele vai progredir para primeira série do ensino fundamental. Agora, ele vai progredir, mas com o quê? Com um documento que você vai fazer, né? E que documento é esse? É o relatório de registros da atividade do aluno durante a educação infantil, ok? Beleza? Característica que nós temos, vimos vários slides, mostramos várias coisas, né? Falamos sobre tudo isso. Mas o que nós falamos? Falamos da relação da aprendizagem significativa, né? Que também está no conteúdo de vocês, que é criar conexão com o saber formal, né? Para a educação infantil é muito importante, né? Por quê? Porque, inclusive, é um direito do aluno, né? O direito de se expressar, é um direito do aluno, né? A gente falou sobre os direitos da criança, né? Então, é um direito da criança, o direito de se expressar. Então, obviamente, né? Daí você cria um elo, que é essa aprendizagem significativa, que o próprio nome já sugere. Estabelece conexões entre o saber formal e a realidade do aluno. Entre o saber formal e a bagagem do aluno, o conteúdo do aluno, né? O currículo oculto do aluno, ou seja, as relações que você tem justamente com esses pontos, beleza? Tranquilo? Falamos sobre tudo isso, né? Brincadeiras, né? A questão da ludicidade, poxa, gente. Brincadeira na educação infantil, né? O brincar. O brincar é justamente, além de ser um direito da criança, óbvio, né? O brincar é um instrumento de aprendizagem da criança, né? É a relação da ludicidade. Então a gente tem que ter um pensamento de Vygotsky nessa relação.
E qual o pensamento de Vygotsky? É justamente a relação de transpor a realidade ao mundo da criança. Transpor a realidade ao universo da criança. Tudo isso nós também falamos na aula passada, beleza? E vamos dar continuidade à aula de hoje, né? A aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto que vem caindo muito em prova, né? Principalmente a relação da educação inclusiva. Gente, o que é educação inclusiva? Educação inclusiva, vamos falar de inclusão, vamos falar de educação não. Vamos pensar em inclusão. Eu costumo falar, e já virou um ditado meu, daqui a pouco vai virar meme, né? Sobre a cachaça pedagógica. Eu tô até a fim de fazer um projeto sobre cachaça pedagógica. O que é a cachaça pedagógica? Antes, eu não bebo cachaça. Eu também não bebo cachaça, tá, meus amigos? Né? Embora tenham colegas meus aí que estão inclusive no grupo aí que foram meus alunos lá em Italcara, Pádua, né? Entrando hoje no grupo. E, tipo assim, eu ia muito lá e comprava a Maísa, tá aí no grupo, né? Seja bem-vinda na turma. E o que acontece? Eu passava muito lá em Minas e comprava cachaçinha para dar pros colegas aí, né? Aquelas cachaças que tem lá em Minas, baratinha, mas gostosa pra caramba. Aquelas cachaça amarelinha, né? De alambique de carvalho. Eu não sabia. A cachaça branquinha é de alambique de cobre, né? A cachaça amarelinha é de alambique de carvalho, por isso que fica amarelinho. Aprendi tudo lá, né? Pô, passava lá, comprava linguiça, comprava queijo, requeijão, doce de leite. Pô, muito bom doce de leite lá, inclusive. Tô com saudade de ir pra lá só pra comprar o doce de leite. A maioria eu distribuía, dava pros amigos. E a cachaça também, tem uns amigos que gostam de tomar a cachaçinha, muito amigo meu aí, nordestino e tudo, inclusive. Se bem que não tem nada a ver, que meu avô era português e gostava de uma cachaça. Mas, enfim, e eu trazia pra essa galera aí tomar cachaça. Então, mas a cachaça que eu tô falando é a cachaça da educação. O que é a cachaça da educação? É aquela coisa, cara, que parece que todo mundo bebe e fala a mesma coisa. É isso, tá? E uma das cachaças da educação, além da questão da aprendizagem significativa, além da questão da avaliação formativa, além da questão sobre tudo isso que a gente está repetindo toda hora, é a questão da inclusão. Sem dúvida, essa é uma outra cachaça da educação, a relação da inclusão. Então, gente, esquece a educação, vamos falar de inclusão. O que seria uma sociedade inclusiva? Incluir, primeiro, é você incluir todos aqueles que foram excluídos ao longo da história. Então não pense você que inclusão é incluir apenas pessoas de necessidade especial. Porque aqueles que imaginam conteúdo inclusivo, primeira coisa que a pessoa pensa é o quê? Pessoas de necessidade especial. Sim, são também, mas não apenas. Até porque, gente, pessoas de necessidade especial foi excluído ao longo da história, ao longo do processo da humanidade. Porra, você há de concordar comigo que eu estava fazendo um estudo no outro dia de antropologia e tem tribos indígenas brasileiras que, a criança ao nascer, quando ele identifica uma deficiência física, eles abandonam a criança para morrer de inanição, uma questão cultural, até compreensível. Uma criança deficiente não iria viver na selva amazônica, vamos dizer assim, correto? Mas o que acontece? A sociedade indígena não é uma sociedade inclusiva, tá? É isso que eu quero dizer. Então, quando a gente pensa em sociedade inclusiva, sim, pensamos em inserir pessoas de necessidades especiais, até porque eles foram abandonados ao longo da história. Agora, apenas eles? Claro que não. Mulheres, você há de concordar comigo que o Brasil tem uma dívida enorme com as mulheres, pela questão de gênero. Não é verdade? Eu estava vendo, por exemplo, esse ano, o último ano que teve carnaval, desfile de escola de samba, quem ganhou foi a Viradouro, né? É uma escola que, inclusive, eu tenho muito carinho aí de Niterói, né? Tem muito aluno aí de Niterói e São Gonçalo assistindo nossas lives também. O que acontece?
mas a penúltima foi a Mangueira, com um samba enredo homenageando mulheres negras que deveriam ser personagens da história, aquelas quais a gente deveria estudar em sala de aula e que não estudamos. Ontem, por exemplo, eu fui dar aula num curso preparatório de História, lá em Niterói, que por questões éticas eu não posso falar o nome, para uma turma da PM, aula de História, e poxa, caramba, eu falei sobre Tiradentes, falei de Filipe dos Santos, falei sobre Dom João VI, Dom Pedro I, e poxa, nenhuma vez eu citei uma mulher. Por quê? Porque não foram... Existe uma dívida histórica com as mulheres. Então, obviamente, quando a gente fala sobre inclusão, a gente fala sobre questão de gênero também. E uma educação inclusiva, obviamente, entende-se a isso. Sobre uma relação também de sexualidade. Tá entendendo? Uma questão de sexualidade. Claro, gente. Até hoje é um tabu a relação sexual. Né? Questão de raça. Questão de raça, enfim, negros, indígenas. Brasil é um país com 3 matrizes, né? Matriz europeia, né? Portuguesa principalmente, indígena e negra. Né? Ao longo da história do Brasil, a matriz mais valorizada foi a europeia, não é verdade? Indígenas, negros foram desprezados. Então, gente, o que acontece? Quando a gente pensa em inclusão, primeira coisa que a gente tem que pensar, tá? Beleza? É que ele se estende a todos aqueles que foram excluídos. Parece redundante? Inclusão é você incluir aqueles que foram excluídos, mas nem sempre é na nossa cabeça. Porque na nossa cabeça a gente pensa logo em quê? Inclusão. PNE. PNE. Então, olha só. Eu prego uma educação inclusiva. Prego. Ok? Eu tenho que buscar discussões, debates sobre questões de gênero? Sim. Sobre questões de sexualidade? Claro que sim. Porque a partir do momento que você exclui, você não está sendo uma educação inclusiva, gente. Então, são questões conceituais que caem em prova, beleza? Que eu estou advertindo. Por quê? Porque a gente vê muita situação de Facebook, pessoas falando e argumentando, e isso acaba contaminando a gente. Eu estava vendo, inclusive, uma coisa bacana, né? Que tem professores que estão entrando agora no curso, né? O curso, graças a Deus, vem crescendo, inclusive isso vem gerando muito problema até com alguns concorrentes antiéticos, né? Vira e mexe você vê postagens em grupos restritos nossos de outros cursos, né? Enfim, pessoas passando por aluno e até gerando confusão e discórdia em alguns grupos. Mas o que acontece? A gente está tendo contratação de novos professores pro curso, né? E, tipo assim, eu estava até fazendo entrevista com alguns professores, né? Muitos estão vindo de colégio, né? E eles falam, poxa, caramba, que saudade de dar aula para curso preparatório. Porque dar aula em colégio emburrece a gente. O cara tava falando para mim no outro dia. De certa forma, dependendo do colégio, o que acontece? Você muitas vezes cai na mesmice. E você acaba ali repetindo toda hora aquela mesma coisa, não se atualizando e, obviamente, ficando para trás. Como o curso preparatório exige eficiência para você passar, né? Veja bem, poxa, eu, 28 anos de curso preparatório. Poxa, o projeto 100, nessa modalidade é nova, tem 5 meses, mas o projeto 100, ele é desde 2015, final de 2014. Então já tem alguns anos aí, o projeto 100. Então, poxa, nenhum curso, nenhum professor fica tanto tempo assim se não se reciclar sempre, não se manter sempre atualizado e por aí vai. Então, o que eu quero dizer para vocês? A gente não pode se contaminar por informações de Facebook, rede social, tipo, eu sou a favor da inclusão, mas eu não quero discutir sobre gênero. Porra, não pode. É incoerente. É um erro conceitual. É isso que eu quero dizer. Tá entendendo? Poxa, se você prega uma educação inclusiva, você prega uma educação de incluir todos aqueles
que, por algum motivo, ao longo da história da educação e da humanidade, foram excluídos. Então, homossexuais estão dentro da relação inclusiva. Assim como pessoas de necessidades especiais, assim como pessoas de outras religiões, de outras matrizes. Então, por exemplo, eu não quero discutir religião, eu não quero pensar numa questão laica, mas eu sou inclusivo. Porra, você não é inclusivo. Você não é inclusivo. Entendeu? Se você não valoriza outras culturas, outras religiões, se você não tem um pensamento laico, pelo menos como professor, poxa, gente, eu tenho minha religião, entendeu? Eu falo, eu sou batista, tá? Mas tanto a minha didática, quanto as aulas que eu dou, quanto até mesmo a abordagem, eu procuro ser laico, sempre, entendeu? Por quê? Porque procuro ser cada vez mais o quê? Dentro de uma relação e de um pensamento inclusivo. Tá? Exatamente. Ser inclusivo é aceitar as diferenças. Tá, gente? Aceitar as diferenças. Porque, olha só, por que eu estou falando tudo isso? Você há de concordar comigo que ficou bonitinho falar que o cara é inclusivo. Correto? Não ficou bonitinho? Ficou bonitinho pra caramba, não fica um discurso bonito? Pô, eu prego uma educação inclusiva. Mas ao mesmo tempo que o cara prega uma educação inclusiva, muitas vezes o cara ele não aceita a diferença. Ele não aceita a diferença. Entendeu? Ele não entende, por exemplo, a relação sexual da pessoa. Entendeu? A menina namorando com uma... Tô nem falando da questão, né, duas meninas namorarem, por exemplo. É uma relação inclusiva. Sim. Você tem que pregar. O que educação, o que a LDB prega? Não prega o respeito? A coexistência? Então, é uma relação pacífica. Sim. Entendeu? Então é isso que é inclusivo. Primeira característica da educação inclusiva. Por que eu estou falando isso, gente? Porque as pessoas erram questões que caem sobre educação inclusiva, e algumas nós vamos fazer hoje, exatamente por esse preconceito. Por achar que educação inclusiva é coisa de pessoa de necessidade especial. Que a pessoa não fala nem pessoa, fala portador, que já é um conceito errado, já foi ultrapassado. Hoje se diz pessoa de necessidade especial e não mais portador de necessidade especial. Porque portar é uma coisa que a pessoa deixa de portar. Então não é uma situação, porque ali é uma condição da pessoa. Tá? E segundo, por essa questão até mesmo preconceituosa. Legal? Bom, outro assunto que cai muito sobre questão de educação inclusiva, que nós vamos falar agora, beleza? É face to face, cara na cara, como eu gosto de dizer, antes da gente olhar os slides, que eu vou mostrar para vocês, né? Os slides, que você vai adorar os slides que a gente vai ver aqui, legal? Que a gente vai passar por várias situações dele. E é a relação de que inclusão, a pessoa para estar incluída, a pessoa tem que estar num papel o quê? Ativo, participativo, num papel protagonista. Essa é a diferença entre inclusão e inserção. As pessoas confundem muito inclusão com inserção. Inserção é você inserir aquela pessoa ali no contexto. Então, por exemplo, fulano de tal está inserido. Ele está lá em sala de aula. Agora, ele não está incluído se ele está ali em sala de aula em corpo. E a mente dele está vagando. Eu costumo até brincar com meus alunos, né? Eu dando aula, daqui a pouco eu fico arrepiado assim, eu falo, pô, que isso? Pô, meu irmão, o espírito do aluno fulano de tal passou por mim, encostou em mim, me deu até um arrepio aqui, cara. Porque, pô, meu irmão, o cara tá viajando, lá. Olha pra cara do cara, o cara tá olhando pro céu, quer dizer, tá viajando, o espírito dele tá vagando. Passou aqui em sala de aula, esbarrou em mim, eu, porra, tomei até um arrepio aqui, meu irmão. Volta pra lá, volta que esse corpo não te pertence não, pô.
Entendeu? Quer dizer, por quê? Porque o cara está inserido, ele está ali, correto? Mas ele está no caráter participativo? Não. Ele está no caráter protagonista? Não. Ele está no caráter ativo? Não. Então, ele está apenas inserido. Inclusive, além dele estar inserido, ele tem que estar o quê? No caráter participativo. Mas Anderson, ele tem alguma limitação. Sim. Qual é a limitação dele? É uma limitação motora? Então você tem que fazer uma adaptação daquela atividade para a condição dele. É uma limitação cognitiva de intelecto? Então faremos uma adaptação, né? Junto, claro, com o professor de apoio, né? O apoio, o próprio nome já sugere, é um apoio, tá? O professor regente é o professor, né? E que ele esteja ali inserido, incluído, né? Participativo, dentro da condição dele, ok? Tranquilo? E, obviamente, o caráter minha colega aí, Silma, é professora de apoio. Pô, Silma, tu também? Tu é professora de apoio, professora de geografia, tu é professora de uma opção de coisa, hein, cara? Tá parecendo até comigo também, pô. Beleza? O nego fica me sacaneando. Pô, antes, tu dá hoje uma porrada de coisa, pô, né? O pessoal fica me sacaneando às vezes. Né? É. Uhum. É. Aí o espírito passa longe. O espírito vem pela internet, né, também, né? Agora tem espírito que vem pela internet, né? Vem também vem por rede social aí, que o cara tá lá, ainda mais quando a pessoa bota carinha, né? Às vezes não tem problema nenhum, pode ficar à vontade. Eu sei que o pessoal tá com a carinha no celularzinho porque tá descabelado, tá com pijama furado, etc. Mas pode ficar à vontade, não tem problema nenhum. Só que às vezes a pessoa também viaja, né? Então, o ensino à distância, até mesmo nessa modalidade ao vivo de lives, ele exige muita responsabilidade do aluno com ele mesmo. Não é? Muita disciplina que ele tem que ter. Por quê? Porque não vai ter ninguém ali para, meu irmão, entendeu? Eu em sala de aula, até para curso preparatório, quando eu vejo que o cara tá meio dando uma viajada, eu dou uma sacaneada, dou um grito, entendeu? Faço uma palhaçada lá, chamo o cara pra atenção. Aqui não tem como saber, né? Eu posso deduzir, imaginar, né? E, enfim. Mas é dessa forma, então a pessoa realmente tem que ter uma certa disciplina e postura para conseguir uma eficiência nessa nova modalidade, né? Até porque a gente está testando a eficiência dessa modalidade agora, né? Porque os primeiros concursos com essa modalidade agora estão sendo esses agora, né? Teresópolis, teve Iguaba, agora está tendo, enfim. Então a gente está, quando eu falo a gente, eu falo todos, né? Todos que estão trabalhando com essa situação de lives agora, né? Que a gente foi o pioneiro, estão aí testando essa na vanguarda, né, no caso, né? Estão testando aí essa coisa agora, né? Porque os concursos estão vindo agora. Pois bem, enfim, então são situações inclusivas, beleza? Tranquilo? Característica que nós temos em relação a esse ponto, legal? Maneiro? Por isso, vamos ver alguns slides, meus amigos. Pois bem, muito bacana, delicinha. O pessoal reparou, viu que eu mandei textinho pra galera, mandei exercício pro pessoal, né? E tem alguns slides pra gente ver hoje. Olha os slides aí bacanas, né? Já cliquei. Todos estão vendo o slide, gente. Todos, né? Nosso projeto sem lá, tudo mais. Né? Daqui a pouco a gente volta nesses primeiros slides. Daqui a pouco a gente volta lá nesses primeiros. Ué.
que não tá abrindo, gente? Será que eu não liguei meu Wi-Fi? Deixa eu ver aqui. Ah, meu Wi-Fi tá ligado. Vai abrir mais rápido isso. Sem problema. Beleza? Todos estão vendo? Todos, né? Todos. Bom. Isso. Esse slide, eu botei apenas essa gravura. Porque ela simboliza o quê? Ela simboliza a educação inclusiva. Então você observa bem para ela. Vamos ver os elementos que estão contidos nela. Beleza? Você está vendo o quê? O cadeirante. Está vendo ali o índio. Está vendo o negro. Claramente. Beleza? Está vendo lá a menininha de óculos. Enfim, teoricamente, né? Estereótipos também que, né, ao longo do tempo, né? Hoje nem tanto, né? Hoje o pessoal, eu passei a usar óculos agora depois de velho, o pessoal falou até que eu fiquei mais bonitinho. Fiquei com carinha de intelectual. Mas, por exemplo, nos anos 80 tinha uma música famosa do Paralamas do Sucesso, né? Eu uso óculos, que era uma crítica a esse estereótipo e tudo mais. Então você há de concordar comigo, né? Que também são pessoas, tudo isso. Todos aqueles que foram excluídos ao longo da história da educação têm que fazer parte dessa inclusão. E essa gravura, esse desenho, desculpa, né? Ele representa exatamente isso. Beleza? Olha, essa charge já caiu em 3 concursos num curto intervalo de tempo. Essa ou outras parecidas com essa. Então, olhe com amor, carinho e atenção para isso que eu estou mostrando aí. Beleza? Legal? O que eu estou mostrando? Olha lá. Primeiro, o que é um modelo de exclusão? Só aqueles que são iguais, tá vendo? Olha os bonequinhos iguais ali. Dentro do conjunto. E todos aqueles que apresentam alguma diferença, tá? Estão fora. O que é um modelo segregacionista? Ou seja, de segregação. Aqueles que estão numa bolinha que são os iguais. E quem são os diferentes? São isolados. Ou seja, são segregados. São afastados. Ok? Beleza? Olha só o modelo de integração. Como a gente estava falando anteriormente. Tá todo mundo junto, não tá? Tá. Mas essa galera ali que tá ali, ó, dentro da bolinha lá, dentro do subconjunto ali, essa galera que tá ali, ela tá participativa? Claro que não. Então essa bolinha dentro da outra, ela representa exatamente isso. O fato dela tá junto, mas tá como? Tá no papel ali, tá junto, mas tá como se não tivesse participando. Tá em corpo, não tá em espírito. Daí a nossa brincadeira aí, né? A pessoa tá em corpo, mas não tá em espírito. Por que não tá em espírito? Porque não tá ativo. Não está participativo. Tá ali no contexto completamente ali o quê? Excluído. Excluído, mas dentro da participação, mas não participando. Desculpa. E o modelo de inclusão? Ah, esse sim. É um modelo que tem que ser seguido, que está na cachaça da educação, que é um modelo que todo mundo está ali, aproveitando uma frase aí do Bruno Henrique, grande pensador contemporâneo, jogador do Flamengo, nesse caso, tá todo mundo no mesmo patamar. Beleza? Adaptando aí, né, essa frase aí desse grande filósofo intelectual Bruno Henrique, né? Beleza? Em outro patamar, nesse caso, está todo mundo no mesmo patamar. Beleza? Aqui, nessa charge, né? Nesse slide, desculpa, você vê com charge hoje. Né? Teve nenhuma charge, só slide. Temos aí, né?
explicando mais detalhadamente, ó. Exclusão. Pessoas com necessidades especiais não estão inseridas em nenhum tipo de instituição de ensino. Aí ele focando principalmente, ó, na evolução da educação especial. Gente, a educação especial. Educação especial, ela é dentro da educação inclusiva. Beleza? Que está aqui também no assunto de vocês. Então vamos falar aqui. O que é uma educação especial? Deixa eu olhar aqui para vocês para falar primeiro sobre esse assunto. Beleza? Deixa eu olhar aqui. Primeiro olhando para vocês. Aí depois eu... Isso, deixa eu voltar aqui. Pois bem. Então nós vimos que a educação inclusiva é o quê? É a educação especial, é incluir também o negro, é incluir o índio, mulheres, né? Pessoas com sexualidade diferente da heterossexualidade, que basicamente é aquela que se privilegiou ao longo da história, né? Sim, principalmente da história recente, que eu digo assim, história pós-Cristo, né? É uma história de heterossexuais, a verdade é essa, né? Tanto que personagens que eram da história, que eram homossexuais, tiveram a sua homossexualidade ocultada, inclusive, né? A gente tem hoje questão do Zumbi dos Palmares, questão de Santos Dumont, entre outras coisas, não é verdade? Mas, enfim, é característica que você tem em relação a isso. Agora nós vamos falar sobre educação especial. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não confundam, ok? A educação especial é o quê? É toda a modalidade da educação, repara, não falei de nível, falei de modalidade. Por quê? Porque tem a ver de forma, modo, forma, formatação, ok? Então é toda modalidade que atende PNEs, pessoas de necessidade especial. Repara outro detalhe que eu já expliquei, mas vou falar porque pode ter passado batido para você, beleza? Pessoas de necessidade especial é diferente de portador. Portar é uma coisa que você, poxa, eu estou portando minha carteira, deixei ela em casa, eu não estou portando, né? A condição da pessoa, você não deixa de portar, né? Ela é uma pessoa com necessidade especial, acabou, tá? E o que vem a ser uma pessoa de necessidade especial? São deficientes, motores, com algumas questões psíquicas ou cognitivas. Também estamos incluindo aí também quem? A relação daqueles que têm superhabilidades, superdotados. Sim, as pessoas que têm altas habilidades, superdotação,